Obrigado, presidente, primeiro vice-presidente, deputado Albuquerque e o relator Ricardo Maia. Eu vim aqui hoje preparando um discurso já desde ontem, mas depois de ouvir a fala do meu colega Gilvan, eu me vejo obrigado a mudar completamente o que havia preparado para falar. Gilvan, olha, hoje você me encheu de orgulho. A posição, a nobreza com a qual você se posicionou aqui hoje, basicamente se colocando como um objeto de sacrifício para que uma lição seja dada à Câmara dos Deputados. Isso é de uma nobreza, de uma grandiosidade, que a admiração que eu tinha por você dobrou. E realmente, Gilvan, acho que... e eu digo isso até fazendo uma meia-culpa, porque eu sou um desses de cabeça quente que às vezes fala coisas que depois acaba se arrependendo. O senhor está dando uma lição gigantesca hoje. Mas... Bom, vamos lá. Parabéns, Gilvan, pelo seu posicionamento, por ter a humildade de reconhecer o erro e por ter a humildade de aceitar essa injustiça, mesmo sabendo que ela está numa dosagem muito maior do que deveria ser aplicada. E todos nós sabemos disso. Mas nós sabemos também que há certas decisões que são tomadas nos bastidores e que nos cabe aceitar para que haja um consenso e que a vida possa seguir aqui dentro. Mas você não ficará abandonado. Um pai de família, eu sei que o senhor tem as suas obrigações financeiras, isso você pode ter a mais absoluta certeza que não vai faltar nada. Tá? Todos nós vamos nos unir, todos os seus amigos, a oposição, para que não lhe falte nada, para que não falte nada para a sua família, nem para os seus filhos. Agora, uma coisa que você fez, Gilvan, que eu acho que foi sem perceber, você conseguiu fazer algo que a oposição não consegue fazer há 8 anos, que é comprovar que a lista do Odebrecht é verdadeira. Um debate político que durante muito tempo dominou, né, o debate político é se essa lista era verdadeira ou não. A narrativa vitoriosa foi a da justiça, que descondenou todo mundo e disse que essa lista era mentirosa, e por isso acho que hoje não tem ninguém que é condenado, ninguém está cumprindo pena, né, pela Lava Jato, a não ser, acho que o Collor, porque ele era o único que não era da turma do Lula. Mas, sem querer, despretensiosamente, você fez com que eles admitissem que a lista é verdadeira. Então, por sejam 3 meses, 1 mês que você seja obrigado a ficar fora da sua função como parlamentar, você conseguiu algo que a oposição, a direita, a imprensa não conseguiu fazer desde o início das investigações da Lava Jato. Então, eu penso que, no fundo, valeu a pena, Gilvan. Você vai sair muito maior. Você vai sair dessa como o cara que conseguiu provar que realmente, né, de acordo com a admissão deles, a amante, no caso a Gleisi Hoffmann, recebeu 5 milhões na lista do Odebrecht. E aí me chama a atenção, porque se essa lista é verdadeira, nós, deputados, teremos que tomar muito cuidado ao formular frases que tenham certos nomes e adjetivos pejorativos na mesma composição. Ninguém vai poder usar nenhum adjetivo pejorativo quando se for falar do amigo, que na lista do Odebrecht é o Lula. Porque agora está comprovado que o amigo é o Lula na lista do Odebrecht. Ninguém vai poder falar do Drácula, que de acordo com a lista do Odebrecht é Humberto Costa. Ninguém vai poder falar do Lindinho, ou Feio, achei curioso isso, né? Que de acordo com a lista do Odebrecht é o Lindbergh Farias. Grisalho, Arlindo Chinaglia. Guarulhos, Carlos Zaratini. João Pessoa, Vicentino, né? Montanha, que é o Paulo Pimenta. Polo, Jacques Wagner. Solução, Maria do Rosário. E por aí vai. São nomes que jamais agora, acho que a gente tem que fazer uma lista para que todos os deputados não inocentemente se incorram no erro de colocar numa frase com algum adjetivo pejorativo. Porque a partir do que nós votarmos hoje, estará comprovado que a lista do Odebrecht é verdadeira e que esses valores descritos nessa lista realmente aconteceram. É isso que vai ser votado hoje. Então, Gilvan, que o seja 3 meses, 6 meses, você conseguiu algo impressionante. E amanhã, o que vai fazer barulho na internet, o que vai fazer barulho no debate político, não é Gilvan da Federal foi suspenso por um período por ter falado tal coisa. Eu posso garantir para os senhores que o que vai dominar no debate a partir de amanhã
o PT admite que eles realmente estavam na lista do Odebrecht e que aqueles nomes realmente receberam aqueles valores. Então pode até ser que os amigos do Lula, ou no caso, como diz a lista, né, o amigo do meu pai, tenha descondenado ou protegido todas as pessoas que participaram do maior esquema de corrupção que o mundo já viu no que diz respeito ao volume de dinheiro. Pode até ser que eles não peguem nenhum dia de prisão, mas a opinião pública saberá de forma inequívoca que esses nomes realmente receberam os valores descritos na lista do Odebrecht. Então, eu vejo hoje, Gilvan, como uma vitória. Eu sei que você não tinha preparado para isso, mas eu estou vendo hoje como uma gigantesca vitória. Eu só não esperava a nobreza da sua parte. Eu não esperava realmente a humildade, a nobreza de se entregar para o sacrifício, mesmo sabendo da injustiça que está sendo feita. Você não relacionou diretamente o nome de ninguém ao apelido. Eles fizeram isso. Eles fizeram isso de forma documental. O voto que será dado aqui, Gilvan, é o seguinte voto. Gleisi Hoffmann é amante? Sim ou não? Sim? Sim, vocês estão concordando. Gleisi Hoffmann é amante e recebeu 5 milhões. Não? Então, beleza. Gleisi Hoffmann não é amante na lista do Odebrecht. E eu sei que eles usam sempre qualquer frase nossa, mesmo de forma deturpada, para nos atacar. Eu mesmo, recentemente, estive envolvido num assunto com a mesma pessoa, onde deturparam postagens minhas como se eu havia chamado de alguma coisa, sendo que, na verdade, eu estava criticando a forma desrespeitosa que o Lula havia tratado. O Lula apresentando para os presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, não pelas suas qualidades, e ela tem qualidades, ela é uma adversária ferrenha. Talvez por isso ela é tão lembrada nos nossos discursos, porque ela vale por 10 deputados. Quando a Gleisi Hoffmann entra na briga ou numa discussão, ela vale por 10 deputados. E talvez por isso, justamente por isso, ela é tão lembrada nos debates, presidente. E eles deturparam minha fala, Gilvan, como se eu tivesse atacado de alguma coisa, o que não aconteceu. O curioso, Gilvan, é que nessa mesma comissão, nesse mesmo conselho de ética, semana retrasada, eu fui por 3 vezes, presidente, chamado de assassino. Mais uma vez, de uma forma perversa, pegando um acidente de carro quando eu tinha 19 anos, há 25 anos atrás, onde morreu o meu melhor amigo, onde depois eu fiquei 1 mês da UTI, entrei em depressão, fiquei 1 ano no meu quarto, cheguei a pesar 45 quilos pensando em tirar a minha vida. 3 vezes aqui eu fui chamado de assassino por esse acidente, que até hoje eu me culpo e até hoje eu me pergunto por que eu sobrevivi. Nada foi feito. Eu gostaria de sugerir, relator, um meio termo. Eu nunca tinha entrado contra ninguém no Conselho de Ética por me chamar de assassino. Por mais que me doa, isso me dói bastante, até hoje. Nunca entrei em ninguém. Eu fui chamado de assassino por praticamente todos os integrantes do PT e do PSOL. Quase todos. Mas eu nunca, sabe por quê? Por respeitar o artigo 53. Por pensar, não, eu não vou entrar no Conselho de Ética contra alguém por ter usado as palavras. Aí eu pedi para o PL, já chega. Se eles estão fazendo isso com o Gilvan, se eles querem fazer isso com a gente, então vamos representar no Conselho de Ética Boulos, Lindbergh Faria, e eu não me lembro quem foi o outro. Não me lembro quem foi o outro. Pois estão representando Janones, Boulos e Lindbergh Faria, exatamente. Então eu faço um acordo. Eu entrei, representei no Conselho de Ética, o PL representou essas 3 pessoas para me chamar de assassino. Então, peraí, se ele vai ser punido por uma fala onde nem diretamente o nome da pessoa estava ligada, então parlamentares que me chamam de assassino no Conselho de Ética não podem sair impunes. Eu acho que não é a lógica. Mas eu estou disposto a retirar essas representações do Conselho de Ética se nós pudermos reduzir a pena do Gilvan para 1 mês. Eu retiro. Eu deixo que eles me chamem de assassino por toda a eternidade, sem representar. Mas se nós pudermos, pelo menos, reduzir a pena do Gilvan para 1 mês. Olha, ele já aceitou. Ele está se entregando para cada um de vocês, para cada um de nós aqui. Se fosse uma pessoa da esquerda agora, do PSOL do PT, isso vocês têm a testemunha da semana retrasada, era murro na mesa, era gritaria, era uma algazarra. Não, ele está aceitando de forma honrosa, de cabeça erguida. Então eu peço, se nós pudermos baixar para 1 mês, eu retiro todas as minhas representações contra essas pessoas que me chamaram de algo muito pior do que ele mencionou
uma pessoa que foi interpretada aqui, não foi direta. Eu gostaria de colocar isso no debate. Presidente, questão